Olá, meus amados, graça e paz, como estão vocês? Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus. Mais um tema aqui, desmascarando o sistema. Você sabe o que é fé? Porque o pastor, o líder religioso, de um modo geral, não apenas o pastor, mas o líder religioso de um modo geral, independente da denominação, da instituição, ele diz assim, você precisa viver a fé. E as pessoas acreditam que a fé é naquilo que o homem diz que tem que ser. Não, você leva esse envelope para casa, esse envelope é um envelope consagrado e você vai ser abençoado porque você levou esse envelope. Não, você leva esse lenço, essa meia do pastor, você leva aqui esse copo com água, essa garrafa ungida e orada, esse pouquinho de óleo ungido, e aí se você tem fé, você vai receber uma bênção, você vai ser próspero. Você sabe o que é fé, irmão? Fé não é isso. Fé não é esta coisa mecanizada, natural, humana, religiosa, não. A palavra de Deus diz que a fé, Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo disse assim, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Então a graça e a fé é um presente, dom de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1, diz Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então a fé é um dom dos eleitos de Deus. Paulo também fala na carta aos Tessalonicenses que a fé não pertence a todos. Então nem todo mundo tem esta fé que é um dom de Deus. Quando você tem esta fé, vive esta fé que é um dom de Deus, você vai entender o que o apóstolo Paulo falou na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, no versículo 5. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé, ou não sabeis vós que Cristo habita em vós. Então, quando eu tenho fé, eu acredito que Cristo habita em mim, porque eu sou morada e templo do Espírito Santo. Agora, quando eu não tenho, ou quando eu não exerço esta fé que é dom de Deus, eu fico buscando Deus no monte, buscando Deus no templo religioso, buscando Deus através do pastor, através do papa, através do guru religioso, através do ancião. Por quê? Porque eu não vivo a fé de Cristo. Quando eu vivo a fé de Cristo, eu entendo que Cristo habita em mim, Ele direciona a minha vida, a palavra dele é o alimento, e eu não fico buscando a Deus em coisas, em objetos. Esta é a fé, dom de Deus, uma fé racional, uma fé que veio do Pai. Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A ladainha do pastor, as historinhas de Davi, de Golias e de Daniel. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não é ouvir a lei de Moisés. Porque João capítulo 1, versículo 17, diz que Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Isso é fé. Eu estou na graça e na verdade de Jesus e não na lei de Moisés. A fé me faz acreditar em Romanos 10,4 que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A fé me faz acreditar em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que a justiça de Deus se manifesta pela fé. Então eu creio no Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Eu tenho fé nesta palavra que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu tenho fé nesta palavra que o apóstolo Paulo falou na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que nós estamos santificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Isso é fé. A fé que é dom de Deus. A fé que pertence aos eleitos de Deus. Então, meus amados, quando vier alguém para você e dizer assim, leva aqui esse envelope para você fazer um sacrifício, leva aqui essa água que eu orei, esse elemento que eu consagrei, não acredite nisso. Agora a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas é a prova clara daquilo que você espera. O apóstolo também escreveu aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então que vocês venham ter essa consciência, que a fé natural é esta fé humana religiosa. Agora a fé que é dom de Deus, a fé sobrenatural, me faz acreditar que eu estou perfeito em Cristo, que eu sou abençoado em Cristo, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, o preço foi pago por Ele e não existe absolutamente nada
que um homem venha fazer para tirar aquilo que Cristo otorgou na minha vida, aquilo que Cristo otorgou nas nossas vidas. Amém? Graça e paz, graça eterna. Acesse o nosso canal no YouTube, ElcioJesus/MGV, e continue a crescer na graça e no conhecimento do Cristo que vive e reina para todo sempre.